Em nome da família, agradecemos a presença de todos vocês. Gostaríamos também de agradecer o Clube Hebraica que prontamente cedeu o espaço. Vamos dar início à noite de hoje com o término do estudo de um tratado de Talmud e em seguida será recitado o Kadish. Esse estudo vai ser em mérito para a elevação da alma de Chaim Shabbat, Alea Shalom Batarav, Abraham Meir Shlita, e vai ser um mérito para todos os presentes, porque todo aquele que participa do término de um estudo é considerado como ele se tivesse estudado também esse tratado. Vamos acabar agora o tratado de Ketubot. No final do tratado, ele relata quão difícil será viver nos últimos tempos, na época pré-messiânica. O Talmud diz que o objetivo é purificar o mundo para Mashiach, mas a dor é tão intensa que nossos sábios expressaram que eles não gostariam de viver na nossa geração, numa geração de tantos problemas e tantas tragédias. Mas logo o Talmud ele não quer acabar com algo negativo, ele encerra num tom positivo, e com isso nós vamos terminar o Talmud. Amarav Barash Amarav Atidim Kolamei Strak Sheberet Israel Shetenu Perot Shnemar Ki Etz Nasav Briot Tenav Agefer Natmut Chilam. Disse Rav em nome de Rav, no futuro as árvores não frutíferas darão frutos, isto é, elas voltarão ao seu estado original, como que era na criação do mundo, onde todas as árvores produziam frutos, inclusive o próprio tronco era comestível. Que isso possa se tornar realidade muito em breve, época em que a morte também será exterminada do mundo e todos que se foram voltarão. Mais do que nunca, nossa esperança é que isso aconteça já. Adrava lá na Sefer Ketubot, me perguntaram se nosso objetivo era fazer uma ascará e prontamente respondi que não. Ascará seria uma lembrança, uma recordação do passado. E sem dúvida nenhuma poderíamos passar a noite falando da Chaya, da pessoa maravilhosa que foi e tudo o que ela realizou em seus poucos anos de vida, muita coisa para apenas 28 anos. Mas tenho certeza que isso não agradaria nem um pouco a Chaya. Alguém que viveu a sua vida em prol do próximo, e todo o seu objetivo sempre foi inspirar e motivar as pessoas a crescerem na sua vida no âmbito pessoal, familiar e espiritual. A noite de hoje, sim, é uma homenagem à Chaya, mas uma homenagem do estilo da Chaya. Ninguém melhor que seu marido para nos transmitir essa mensagem. Ouvindo agora a família Abraham Stifler. Não me imaginei perante um público desse, uma posição importante. Primeiro agradecendo ao irmão William, no meio do Shivá, teve a ideia maravilhosa de abrir isso para o público mais amplo. Agradecer a todos que vieram homenagear, agradecer a Hebraica, a Avenida Davi. Acredito que a maioria de vocês deve ter lido uma mensagem que eu mandei por WhatsApp. Talvez foi isso também que impactou muita gente. Mensagem de fé. Eu me sinto, fazendo uma analogia, não por minha própria vontade, mas como um marinheiro, um transatlântico de milhares de pessoas, todo mundo olhando para mim, e para onde eu vou virar, vai todo mundo junto.
Eu, querendo ou não, a Hashem me colocou numa posição importantíssima. Então, se eu estou com vontade de falar, se eu estou com espírito de falar ou não, talvez não é o caso. O que importa é que eu estou numa posição importante, com todo mundo de olho para onde a nossa família vai se dirigir. Então, se eu, a Raia, meus pais, meus irmãos, meus sogros, demonstrarem, como todos juntos acreditam que temos demonstrado fé, confiança nesse momento, a gente vai fazer um impacto com que esse transatlântico possa chegar o mais rápido possível no destino que vai ser a vinda de Mashiach, seja breve. Além disso, acredito que meu irmão Rabino se inspirou no fato de que esse ano é um ano de Raquel, um ano de união. Na época do templo, o ano após o ano sabático, a cada 7 anos, tem uma mitzvah da Torá de reunir todo o povo judeu, homens, mulheres e crianças. E essa mitzvah, de alguma maneira, continua até os dias de hoje, a gente tentar reunir o povo de Israel o máximo possível, sempre focados no crescimento espiritual. Uma oportunidade dessas, se a gente pode chamar isso de oportunidade, a gente não pode perder um momento de inspiração geral para que a gente possa fazer, como eu vou falar no final, a Bíblia vai falar no final, a call to action, um chamado para ação, para que a gente possa realmente, cada um sair daqui. O meu irmão falou, uma raia realmente gostaria, com algo do bolso, com algo prático que a gente vai levar cada um para as suas casas. Confesso que normalmente quando eu falo na sinagoga, tenho que preparar começo, meio, fim. O Rebbe Davi sempre inspira, aumenta a voz, diminui a voz, vocês conhecem. Mas hoje não é o caso, nem meu, acredito que não dele, é algo diferente. Eu peço a Hashem, estando aqui nesse lugar, que Ele possa me guiar, que as palavras realmente sejam do coração e entrem no coração. O tema, meu querido irmão, ele criou para mim, já fez a propaganda, ele me perguntou, se eu não me engano, era alguma coisa a força de seguir adiante. Certo? Ele não me perguntou, mas ele me impôs esse tema e eu aceitei. Mas a pergunta eu não sei responder. Sinceramente, não sei responder. Passamos uma semana de Shivá, muito difícil. E apesar de todas as mensagens de fé, realmente não foi exagerada, espero realmente que foi do coração, mas a dor é muito grande. As saudades, a dor. E a preocupação do futuro é algo real. As crianças, continuidade, família. E não pensem que eu sou diferente de qualquer um de vocês. Quando alguém passa por uma perda, hoje mais do que nunca, a gente, como papel de rabino, sempre fala para os outros o que está no livro, que Deus nos console, a gente dá um apoio. E eu realmente nunca percebi o quanto importante isso é. Mas agora, mais do que nunca, posso falar com um pouco mais de sensibilidade, entendendo e colocando no lugar das pessoas. Eu entendo, inclusive, que é óbvio que é mais impactante a situação, 28 anos, 4 crianças, etc. Mas eu acredito profundamente que a dor da perda é a dor de uma perda. Isso ficou claro para mim, o que eu estou passando é o que muitas pessoas já passaram com seus pais. Às vezes uma convivência de 50 anos de casado é uma dor. Às vezes pode dizer que é maior. Então, eu compartilho e estendo nesse momento o meu coração a todos aqueles que passaram por uma perda, agora de uma maneira bem mais séria. Você me pergunta, todo domingo à noite estou, mas não sou o único na família que a gente tem sono atrapalhado. A força de recomeçar o trabalho não é fácil. Essa é a realidade. Eu posso apenas compartilhar que existe pelo menos um pouco de tranquilidade no espírito. Tudo que a gente está passando, tudo que a gente vem passando há 2 meses, um pouco mais, existe uma certa tranquilidade. Mas alguém me falou uma palavra que acho que condiz é verdadeira. A gente muitas vezes estuda a Torá, estuda ensinamentos, e às vezes eles são pintados, mas às vezes eles são gravados. A gente às vezes não sabe diferenciar, mas quando chega num momento como esse, a
a gente percebe que realmente alguns dos ensinamentos que eu tento passar, que a Torá passa para a gente, nesse momento realmente vieram como um símbolo de segurança para dar para a gente um pouco de tranquilidade, um pouco de calma e serenidade. Eu comentei naquele WhatsApp, primeiro, 5h40 da manhã, que o que me deu força e tem me dado força são os ensinamentos da parte profunda da Torá. E no WhatsApp, não tem como a gente entrar em detalhes, mas eu queria mencionar alguns pontos que vieram na minha cabeça nesses momentos, e eu acredito que foram eles que me deram tanta força. E sem dúvida nenhuma é a Torá dando continuidade ao estudo, aos ensinamentos, que vai dar força para nós. Eu disse que eu não sei a resposta, porque eu não sei o que vai ser o futuro, mas eu acredito que com a força de Hashem, com os ensinamentos da Torá, a gente vai conseguir ir adiante. Algo interessante que aconteceu nos últimos 2 dias na Chaya, nesse mundo. Eu estava lá, pedi para o pessoal que estava lá falando Teirim, pedi para eles se retirarem, eu queria ficar sós. E eu peguei naquele momento algo muito precioso para a Chaya, o celular. Digo precioso porque ela sempre usou isso de maneira positiva. Peguei o celular dela, também é verdade, não fazia isso normalmente, não desconfiava de nada. E eu entrei nos grupos dela, vários grupos, descobri que ela tinha vários e vários grupos no Facebook, no WhatsApp. Para o Hashem, não é à toa que ela tinha tanto impacto em tanta gente. E eu entrei nos grupos, assim, nos grupos onde ela estudou no seminário de Tzfat, no grupo de Viena, e apesar que eu sabia da situação, com toda a fé, mas sabia que a situação estava complicada, então eu pedi para o pessoal manter o Teirim, mas de maneira privada eu contatei 2 ou 3 amigas, não que as conhecia, mas de tanto ouvir o nome sabia que elas eram mais próximas da Chaya, e mandei uma mensagem falando: olha, se alguém quiser vir, agora é o momento. 2 pessoas, eu falei: olha, não compartilhem isso com ninguém, mas eu queria avisar vocês. E uma delas é uma amiga dela, que ela entendeu bem o recado. Às vezes as pessoas têm uma reação de não querer acreditar, mas ela entendeu direito, porque há um pouco menos de 1 ano atrás ela perdeu um irmão muito jovem. Ela entendeu a situação e ela de fato veio aqui para o Shiva. Eu queria comentar a conversa que eu tive com ela pelo WhatsApp. Eu só comentei com ela e falei: olha, eu queria te comentar que eu tenho uma mensagem da Chaya para você. Obviamente ficou curiosa, eu falei: quando você tiver, se você vier, a gente conversa. Mas eu não me aguentei e logo eu falei para ela: olha, eu sei, o que a Chaya me contou, que depois do que aconteceu com teu irmão, o que a gente viu aqui que aconteceu com a Chaya também na época, foi assim, uma onda muito grande de Teirim, de fé, de Muná, e realmente uma família de Hassidim, uma família de pessoas que acreditavam, tiveram fé. Até a Chaya comentou que eles faziam dança no hospital, com a fé completa e absoluta. E depois veio a notícia que infelizmente não adiantou. E pelo que a Chaya tinha me falado, ela ficou desenganada de tudo. A família, com filhos, mas ela se mantém nas leis e tradições no geral, mas intimamente ela tinha desistido de rezar, tinha desistido daquela fé tão dolorosa que se decepcionou, ela já estava desacreditada. Então, naquele momento eu escrevi para ela, falei: olha, apesar de toda a situação, não sei, não é de mim, com certeza é de Hashem, mas eu quero te dizer que a gente continua com a fé completa. Eu quero te passar que a Chaya se preocupava com você, ela fazia questão, ela estava preocupada com o teu crescimento, de você poder recomeçar a vida. Já passou quase 1 ano, ela estava preocupada com você. E ela me respondeu: incrível, como vocês nesses momentos ainda estão preocupados com os outros, tudo bem? E ela de fato veio para cá e ela inclusive me falou, sabe, que já fazia muito tempo que eu não me comunicava diretamente com Deus, não me expressava. Mas depois que a Chaya ficou doente, eu comecei a fazer Teirim, comecei a rezar por ela. Eu posso te dizer que nesse interim já cresci bastante e estou avançando bastante. De onde vem essa força? Eu vou compartilhar apenas alguns pensamentos.
Shurim, agora ficou mais famoso, mandando pelo WhatsApp, comentei uma vez uma história de um rabino, palestrante, famoso, conhecido, eu estudo muito ele, Rabino Jacobson. Ele uma vez foi entrevistado no rádio. E vocês conhecem que entrevistador de rádio sempre faz o papel do cético, gozador. O rabino tem que passar por aquela situação, às vezes sai bem, às vezes não. E a questão lá era a fé. E o homem estava questionando, a Deus, etc. Acredita, não acredita. E ele lá comentou algo interessante. Ele falou o seguinte, algo que Hassidut, a parte mística profunda da Torá, fala isso de maneira muito clara. Normalmente o mundo enxerga a pessoa de fé, a pessoa religiosa, quem é uma pessoa de fé religiosa, aquele que acredita, ele pode ver um holocausto na frente dele, e ele continua como uma pedra intacta, ele acredita, e pronto, tudo que Deus faz é para o bem, então é maravilhoso. Aquele cara fanático, fechado a qualquer situação. Desculpa, isso não é fé, isso talvez é ignorância e burrice. Fé não é um substantivo, fé é um verbo. É um verbo de crescimento e queda. Fé significa você saber que tem momentos onde você tem uma crise de fé, onde você se pergunta, cadê Deus? E você se reforça mais uma vez. E ele falou do palestrante, eu te faço uma pergunta. Você está se fazendo o papel de cético. O holocausto te incomoda? Ver uma mãe com 4 filhos falecendo antes da hora, sem merecer, aparentemente te incomoda? Falou, claro que me incomoda. Falou, por que te incomoda? Se nós vivemos num mundo que veio do Big Bang, é um acaso, por que isso te incomoda? É a lei do mundo. O homem destrói o homem, e assim acontece. Acontecem desastres. O que te incomoda? Por que você acha que tem uma injustiça? Se te incomoda, esse é o sinal que você, no fundo, também acredita claramente que lá, em algum lugar, deve ter alguma justiça. Eu contou um exemplo, esse mesmo rabino, ele falou que, por muitos anos, ele tinha um congregante, uma pessoa que vinha questionar ele pelo seguinte, uma pessoa cética. Essa pessoa, que se dizia descrente, ele não além, longe de nós, ele teve um irmão, perdeu um irmão num acidente, foi atropelado por um trem de carro. Ele constantemente vinha para o rabino e falava, olha rabino, eu não entendo, eu quero que você me explica. O rabino sempre ficava em silêncio. E o rabino contando que aquele homem insistia, até que um belo dia falou, eu vou te explicar o que aconteceu. Existe uma lei na física que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Se o carro passou e justo o farol estava vermelho, não percebeu, a cancela não fechou, chegou o trem, bateu em cima, passou por cima e ele morreu. O rabino, não é para isso que eu vim te perguntar, acho que isso eu entendi. Explica por que aconteceu, ele falou, você está entendendo isso? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, o trem passou e você não está entendendo. Ele falou, não, mas eu quero entender o porquê que aconteceu isso. Falou, como? Se você não acredita que o mundo tem alguém por trás maestrando tudo isso, então por que tem porquê? O mundo veio da neva, veio do Homo sapiens, veio do macaco, e pronto, acontece. São as leis da natureza. O que te incomoda? Se te incomoda, esse é o maior sinal que você tem fé, que você acredita. E a tua busca é constante, esse é o maior sinal de fé. E no judaísmo é isso que significa fé. Tendo um pensamento como esse, é uma das coisas que me fortificou nesse momento. E eu acredito que é o que vai me fortificar também para frente. Sabendo desde o princípio que eu vou questionar. Sabendo que vai ter momentos onde pode ser que as 4 crianças vão estar chorando, vão estar precisando, ou como esses dias, o Mendel sempre pergunta, mame, quebra o coração, não tem como dizer. Mas a gente respira fundo e fala, vamos continuar adiante. Você sabendo desde o princípio o que significa fé, que você vai ter crises, vai ter quedas, isso dá uma força. Segundo pensamento. Uma passagem que eu aprendi importante. Em todos os shiurim, qualquer rabino pode testemunhar isso, tem 2 perguntas que voltam quase todo o shiur. Número 1, onde estava Deus no holocausto?
Número 2, como funciona o fato que Deus já sabe o futuro e o livre-arbítrio do homem. Essas são as respostas, todo churro volta de um jeito ou do outro. Não vou responder agora nenhuma das duas, esquece. Mas a gente tem que estar preparado, pelo menos ter uma resposta para tirar do bolso, uma carta, para poder responder e poder continuar o churro, porque todo churro volta a mesma pergunta. Então tem um pensamento muito bonito que também deu força em relação ao Holocausto. Não vou entrar no assunto agora, muito complexo, muito difícil, não dá para entender. Quem quiser explicar, está errado, não tem explicação, como muito achei. Mas aquela famosa passagem de Moshe Rabbeinu, quando estava indo atrás das ovelhinhas, ele viu o sné, a sarça ardente queimando, e não era consumida. E aí ele chega lá e ele fala, Manorama Komazé, quão terrível é esse lugar. E Deus fala para ele, fica em silêncio, você está agora, tire seus sapatos, e você está no lugar sagrado. E a analogia, uma das analogias feitas para esse episódio, é que a árvore queimando são os vários acontecimentos trágicos que vêm queimando o povo de Israel desde o início da sua história. Começando do Egito, os vários exílios, e até os dias de hoje, em Israel, no mundo todo, o sofrimento. E quando Moshe Rabbeinu pergunta para Deus, o que é isso? Deus fala para ele, fica em silêncio, tira os seus sapatos, isso é um lugar santo. Lugar santo significa, essa é uma área que não tem onde você ir. Você não me perguntou o mistério da vida, eu não tenho como te explicar, não vou te explicar o mistério do contrário da vida. E é justamente esse pensamento que eu tenho e que me ajuda a me dar força. Eu não tenho perguntas, desde o início nunca tive perguntas. E mais uma coisa que me dá força o tempo todo, me lembrando claramente, eu comentei no Levaiá, repito agora se alguém não viu, sei que está abaixo, mas quando eu estava sentado com a Raia no sofá, ela me comentou a gravidade da doença, o prognóstico, 5 anos, 7 anos. É óbvio que eu comecei a chorar quando eu vi uma coisa dessas. E ela começou a chorar e ela falou para mim, depois de um pouco de lágrimas, ela falou, eu estou tranquila, se a Shem quiser me levar assim, ela fez. Eu estou bem, estou preocupada com vocês, minhas crianças. E assim ela foi o tempo todo. Inclusive, meu irmão comentou no Shuvah, quando a gente fez o último exame, comentei isso no WhatsApp de passagem, mas elaborar um pouco para vocês entenderem quem era Chaim. A gente passou um tempo de reza, a gente já tinha ressonância, diagnóstico confirmado, reconfirmado, e a gente, na espera de um milagre, na última ressonância, pré-cirurgia, poderia ser feito no mesmo dia da cirurgia, a gente pediu para adiantar, mas vai que, a vez você está no hospital, já foi internado, tem, não tem, o médico já precisa, né, fazer parte dele, já vinha até aqui, precisa, aumentou, diminuiu, e vai querer, então vamos dar um tempo, ver se a gente consegue alguma coisa. E eu consegui rapidamente, o laudo saiu, um amigo meu que me ajudou bastante, quando eu não tinha ainda saído do hospital, eu já tinha o laudo na mão, e ele me ligou e falou, simples de dizer, mas está igual. Eu virei para a Raia, falei, com essa situação. É? Continua no WhatsApp, continua. Ela falou, só não avisa ninguém, vamos falar para continuarem rezando, não vamos dar a notícia, não deu certo. Isso a gente não entende. E a gente foi de lá, tinha comentado com o meu irmão na sala de espera, falei, vai preparando o Fabrenha, vai preparando a festa. Eu falei, compra o sushi, adoro sushi, falei, compra o sushi, falei brincando. Meia hora depois, o Maurício me liga, fala, sushi está pronto? Vem, era meia-noite, vamos comer sushi, alguém em casa cuidando das crianças. A gente foi lá e comemoramos, e eu já sabia, a gente já sabia do resultado, a gente nem comentou. A gente foi, quem estava lá, meus pais, minha mãe estava lá, o Eliel, assim, viram que ela estava na boa. Tipo, na cirurgia, quando a gente chegou no quarto do hospital, um quarto maravilhoso, tem que falar, realmente duplo deram pra gente, não sei porquê. Ela chegou lá, fez um videozinho, sem querer comparar, a gente não faz essas coisas, mas lua de mel, quem chega, né? Vai fazer o vídeo do quarto, 5 estrelas, afinal, estão gastando dinheiro do casamento para isso. Assim ela fez o vídeo, olha que quarto maravilhoso. E ela foi assim tranquila até o último instante. Isso me dá tranquilidade, não tem nada, mais nada do que isso. A fé total, tão engravada, com tanta simplicidade, com tanta clareza, porque hoje eu tenho que estar, de fato, no fundo, profundamente sofrendo. A dor de saudades é muito grande, mas
tem uma tranquilidade incrível que ela passou. Eu queria comentar mais uma coisa que a gente sentiu nesses 2 meses. Tanta fé, tanta... A corrente começou e continua e vai continuar, de tanta reza. Isso me lembrou, justo alguém também me mandou essa mensagem, 5 semanas atrás, mais ou menos, foi para o Chato Sukkot. Eu queria comentar uma passagem que descreve justamente o evento de hoje e tudo que está acontecendo. Tem uma passagem na Torá que fala as seguintes palavras: Adam ki yamut be'ohel. Um homem, uma pessoa que vai morrer numa tenda. E lá a Torá descreve as leis de pureza e impureza. Pela lei da Torá, se você não sou coerente, não posso entrar num ambiente fechado onde tem um corpo, porque isso transmite a impureza. E a Torá fala Adam, uma pessoa, um homem. Nossos sábios interpretam que a palavra Adam, ela é exclusivamente falando do povo de Israel. Essa lei de se purificar por estar no mesmo ambiente é apenas de um judeu. Se fosse o corpo de um não-judeu, não tem esse problema. Isso é maravilhoso. Em 1934, teve o famoso caso Mendel Davis, a última libera de sangue, acusando de ter aquela famosa acusação antiga de pegar o sangue cristão para fazer matzá, do cúmulo, mas isso era sempre motivo de um programa. Naquele caso famoso, onde o mundo inteiro se comoveu, tal como aconteceu nesse momento, Meir Shapira de Dublin, famoso sábio da época, ele mesmo se envolveu com todos os grandes da época, e ele escreveu uma resposta que precisaria ser encaminhada para a corte em relação ao que estava acontecendo, provando e comprovando. E naquele momento, o que os acusadores estavam falando era o seguinte: olha, é certeza que ele fez isso, que ele pegou o sangue cristão. Na tua Torá está escrito. Aonde está escrito? A Torá fala Adam, até, como os sábios interpretam, vocês, Bnei Israel, são chamados de Adam. O que é Adam? Gente, vocês são gente. O que você quer dizer com isso? Vocês são gente, o resto. Está vendo? E a Meir Shapira tem uma explicação. E antes de dar a explicação, só queria comentar que, na verdade, quando a gente estuda esse tipo de interpretação, essa ou várias outras da Torá, dá pra gente, às vezes, tá vendo? É mais uma daquelas frases da Torá que eu já conheço, fanática, eu já conheço. E quando você escuta a interpretação, você vê que não é nada disso. Aliás, uma das coisas que eu tento enfatizar no shiur sempre, várias passagens da Torá que a gente analisa de maneira superficial, depois você estuda de novo, você vê que não é nada disso. Às vezes a gente tem uma crítica na Torá, é fanática, é loucura, e se você estuda é uma coisa, uma mensagem completamente diferente. Vejam esse exemplo. A Meir Shapira falou o seguinte: existem várias denominações para o homem em hebraico: Adam, Ish, Enoch, Ger. Todas as denominações para o homem, o ser humano, tem plural: Ish, Amashim, Ger, Varim. A única que não tem plural é Adam. A palavra Adam não existe plural, Adamim, não existe. O que significa que nós, o povo de Israel, somos um só. Quando a Guimarães diz Adam, até vocês são Adam, é porque quando tem um judeu no Brasil, uma senhora no Brasil com 4 crianças que está sofrendo, o mundo inteiro está preocupado e chorando, fazendo o máximo possível para reverter. Pega um russo que mora na Rússia, um russo que mora no Brasil, ele nem vai se inteirar se tem alguém sofrendo do outro lado do mundo. E se inteirar, vai falar: oi, vem. Se for judeu, vai falar. E não vai se importar. Essa união é o que significa Adam até. Nós somos Adam. E essa união é que nos deu força. Como eu coloquei bem claro no WhatsApp, tenta falar: olha, que homem de fé, que homem de fé. Sofro igual a todos, sou um ser humano igual a todos. Estudei algumas coisas que me inspirou, mas eu tenho certeza absoluta que toda a reza e toda a força que todo mundo fez se concentrou na nossa família nesse momento. Eu agradeço do fundo do coração a cada um que veio, a cada um que participou. Mas agradecer, você vai sair daqui feliz, contente, não é suficiente. A Chaya sempre exigia, era exigente, e o Rebbe exige da gente, a Hashem exige da gente. Nesse momento eu queria fazer um call to action. Podem fazer agora, podem fazer depois.
foi criada, ligada para a Tati Pinto, criou uma página no Facebook, vou divulgar agora, que quem quiser, qualquer passo pequeno, você vai dar no crescimento espiritual, em memória da Chaya, preservação da alma dela. Você pode postar de maneira pública nessa página, ou você pode mandar de maneira privada. Isso vai ser o legado e o testemunho que lá em cima vai ajudar e servir mais ainda em mérito dela. E para quem usa Facebook, para o Hashem, quem é livre disso, tem WhatsApp para compensar. Quem não tem WhatsApp ainda não tem, eu posso escrever no papel, sem alguém tem caneta, não sei mais o que é isso. Então eu vou agora só digitar, se alguém quiser anotar, eu vou agora também mandar, todos aqueles que recebem meu show, vou mandar para todo mundo esse link. E vou até pedir para o Davi esperar 2 minutos. Eu peço que a gente mantenha o silêncio, cada um de fato pensar alguma coisa, ou que ele já pensou, ou que ele vai fazer, ou que ele pode fazer, enviar para esse endereço. E o motivo de enviar é muito simples, isso no Alahá, que a pessoa dá de tzedakah, de fazer de maneira pública, porque dessa maneira você incentiva os outros a fazer também. Mas, se alguém quer fazer de maneira privada, tem essa opção também. O número de telefone que eu vou passar, vamos ficar assustados, mas vai ser o número da Chaya mesmo, quem já tem, senão eu vou passar agora. Porque esse é o número que ele usou tanto e usava bastante para iluminar o mundo. Então a gente vai usar e aproveitar, usar o mesmo aparelho sagrado, como eu disse antes, para a gente poder passar essas mensagens. Então eu vou te dar agora, eu agradeço do fundo do coração, que a gente possa sair daqui mais iluminado, que a gente possa em breve chegar no nosso transatlântico de todo o Bnei Israel, chegar na vida do Mashiach, milagrosamente. Amém. O Facebook, se alguém quiser, www.facebook.com / a mitzvah for Chaya. A mitzvah, T-Z-V-A-H. Eu já vou mandar agora e eu já falo o número de telefone. A mitzvah for Chaya. Podemos esperar 2 minutos? Cada um poder pensar. Quem for recebendo pode compartilhar nos grupos também. Temos que usar a modernidade para que ela realmente foi criada. Vou agora falar do telefone celular da Chaya, quem quiser mandar para o WhatsApp, 5511 94746 6088. 94746 6088. Eu vou ler para quem não recebeu. Criamos essa página em memória a Chaya Beck Stifferman para reunir todas as mitzvot realizadas em sua homenagem em um mesmo lugar. Como participar? Se quiser fazer uma mitzvah em memória a Chaya, em homenagem à elevação de sua alma, diga Leilul Nishmat Chaya Mushka Batarav Rav Meir Shefner. Quando for botar em prática a ação e compartilhe o que foi feito nessa página de forma privada ou pública. Vamos nos juntar para melhorar o mundo, trazer Mashiach e levar a alma de Chaya. Faça uma mitzvah Leilul Nishmat Chaya Batarav Rav Meir Shefner. Caso prefira, manda no WhatsApp 5511 94746 6088. Muito bem. Realmente, palavras emocionantes, impressionam cada vez mais a força, a convicção e a fé do meu irmão.
Queria só compartilhar com vocês uma das últimas conversas que ficaram marcadas na minha mente, da minha esposa com a Raya. Na época, minha esposa estava para dar à luz ao segundo par de gêmeos, estava ansiosa, preocupada como dar conta, com 4 bebês, e como sempre, ela pediu o conselho da Raya. Raya, como você consegue dar conta com o bebê recém-nascido, sem ajuda, e ainda com outras 3 crianças pequenas, sem dormir, e sempre você está sorrindo e feliz? A Raya respondeu, prestem bem atenção, essas foram as palavras dela: Debbie, eu fiz uma decisão, que independente do que estiver acontecendo, sem dormir, com dores, precisando do trabalho, não vou reclamar, e assim vou sempre estar bem e feliz. Faz isso você também, você vai conseguir. Mas Raya, como não reclamar? Como aceitar fatos inaceitáveis? Como conviver com tanta dor e sofrimento? Para responder estes e demais questionamentos, convidamos agora o renomado Rabino David Weidman para nos dar um pouco de conforto e alívio nessas horas tão difíceis. Rabanim, Gael Kadosh, senhores e senhoras, a gente veio hoje à noite aqui para aprender sobre estas palavras que ouvimos. Já aprendemos muito. Deus ajuda que possamos acrescentar algo um pouquinho. Alguns anos atrás, estava aqui no Brasil, em São Paulo, e me parece que passou aqui também no clube da Hebraica, um professor de Jerusalém, se chama Robert Aumann. Esse Robert Aumann, ele é Prêmio Nobel de Economia. Israel, graças a Deus, tem muitos prêmios Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel pela famosa teoria que se chama Games Theory. É uma teoria que relaciona a economia com o comportamento humano. Não é minha área, mas ele é um professor muito conhecido. Homem praticante, uma barba bonita. Ele veio aqui, deu várias palestras nas universidades. Ele conta uma história que eu faço questão de contar hoje à noite. Este Robert Aumann tinha aula em Jerusalém uma vez por semana com um rabino. Chama-se Rabino Zev Gustman. Este Rabino Gustman é um gênio, já faleceu, infelizmente. Ele, com 20 anos, já fazia parte do Bedin de Reb Chaim Oizer. Quem conhece Reb Chaim Oizer em Vilna pode imaginar o que significa isto. Um gênio. Passou o Holocausto, sobreviveu, se escondeu dentro do estábulo de porcos, sofreu um montão e chegou nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o Rebbe Rayatz pediu para ele dirigir a Yeshiva. Era a Yeshiva onde que muitos rabinos estudaram, era o Rosh Yeshiva onde que muitos de nós estudamos antes do Rav Pikarsky. O gênio depois fez aliado a Jerusalém, abriu sua própria Yeshiva. E uma vez por semana ele dava aula de Talmud para intelectuais. Um deles, este Robert Aumann. Em 1982, teve a segunda ou a primeira guerra do Líbano e, infelizmente, o filho de Robert Aumann, Shlomo, faleceu Bakrav, na guerra, defendendo seus irmãos. Foi um enterro
Coisa triste, você pode imaginar. Casal jovem, um filho, a mulher estava grávida. Deu à luz para um segundo filho que jamais conheceu o seu pai. O Rabino Gustman foi no enterro de seu aluno. Depois do enterro, foi para casa. Ficou lá horas e horas. Ficou para minchá, a rezar da noite. Era 7, 8 horas da noite. O aluno, um pouco incomodado, falou: Rabino, eu sei quanto o senhor está ocupado. Você tem uma yeshiva e muitos alunos. Não precisa ficar aqui. Você pode voltar para seus afazeres. Disse Rabino Gustman: deixa eu te contar algo que talvez pouca gente sabe. Eu, no Holocausto, 1940, 41, eu tinha um pequeno filho, chamado Meir. Os alemães me pegaram o filho dos braços e massacraram ele na minha frente. Depois, num certo momento que a gente estava passando fome, eu peguei os sapatos do meu filho, vendi eles por um pouco de comida. Mas eu não consegui comer. Nunca consegui comer. Não consegui. Todos os dias eu penso nesses sapatos que eu vendi. Eu quero que você escuta bem, disse ele. O que está acontecendo neste momento no Gan Eden lá em cima? O meu filho Meir está recebendo o teu filho Shlomo, porque lá em cima tem um minyan também celeste, tem um quão, se juntam. Mas o meu filho Meir está dizendo para teu filho Shlomo o seguinte: eu falecei no Holocausto, todos que faleceram na Shoah são Kedoshim, mas eu não salvei ninguém. Você, Shlomo, faleceu defendendo seus irmãos. Você vai ser o Shaliach Tzibur deste minyan celeste. Você será o Hazan aqui em cima. Me deixa ficar um pouco mais, disse o Rav Gustman, porque eu nunca sentei Shiva pelo meu meio. Ele ficou. 42 anos depois do falecimento de seu pequeno filho, ele sentou Shiva junto com seu aluno, Robert Alman. Quando foi embora à noite, o Robert acompanhou o Rav Gustman e disse para ele: eu pensei que ninguém poderia me consolar, mas você me reconfortou. E nós falamos para a família aqui presente, durante esta semana que teve o Shiva, não era o Shiva apenas de vocês, muita gente sentiu junto, gente que já perdeu parentes, talvez não sentou bastante, ou gente que não perdeu, graças a Deus. Este Shiva era o Shiva da cidade. Todo mundo que entrou lá sentou junto e chorou. E nós falamos para vocês, muita gente aqui perdeu parentes queridos, eu me incluo neles, mas eram judeus participantes do minyan. A Raya é a shlucha tzibur lá em cima. Presta atenção que eu estou falando. Ela é a Hazanit, se podemos usar esta palavra, porque ela faleceu em meio do serviço. Tem gente que falece e tem gente que falece, mas existe uma diferença quando um soldado falece no meio da sua missão. On duty, it's called in English. Ela faleceu no meio do serviço. Uma alma tão pura, tão fantástica, extraordinária. Uma mulher que não tinha o tempo de dormir. Na classe da minha filha me disse ela:
não tinha o tempo de descansar, não parava, sabendo que ela tem que fazer muito. Tem gente que faz pouco em muitos anos e tem gente que faz muito em poucos anos. A Chaya era uma mulher exemplar, uma mãe exemplar, como vimos, uma filha exemplar, uma professora fantástica. E na sinagoga uma rabanita que tocou muita gente. Uma mulher muito cuidadosa, uma Yirat Shamayim exemplar, kashrut e kashrut, tzniut e tzniut, e difundir o judaísmo era o oxigênio dela. Então nós falamos para a família, lá em cima, no minyan celestial, tem gente que são, na verdade, aqueles que fazem o serviço para os outros. Shluchat Tzibur. Shlomo Amelech, quando tinha 12 anos, chegou para ele um caso difícil, ele já estava reinando. Nasceu numa família de 4 irmãos, um quinto irmão com 2 cabeças. Coisa estranha. E o pai mais tarde faleceu. Na hora da herança, houve uma briga. Os irmãos queriam dividir em 5, mas aquele com 2 cabeças disse que tem que dividir em 6. 2 cabeças, 2 pessoas. Uma discussão complicada. Foram ver Shlomo Amelech, o homem que recebeu a sabedoria divina, que todos nós chamamos a Chacham Mikol Adam, o homem mais sábio de todos. Shlomo Amelech não hesitou. Ele imediatamente mandou ferver água. Trouxe água quente e jogou água quente em cima de uma cabeça. E vamos ver, se as 2 gritam e choram, é uma pessoa. Se apenas uma chora e grita, é 2 pessoas. Nossa cidade demonstrou aqui que somos uma pessoa. O povo judeu não é solitário, ele é solitário. Todos aqui, como ouvimos antes, do Abraham, falando com toda a coragem e a fé que ele tem, nos contando como todos se prontificaram, todos sentiram, todos participaram. Mas a dor da família é a dor da família. Ve'en ishmet el aleishto. Por que tanto sofrimento? Isso é a pergunta que colocaram. A resposta, não sei. Não vamos enganar. Ninguém conhece e entende, na verdade, a contabilidade divina. Isto é muito importante para iniciar com isto, como ouvimos antes. Quando Aaron a Cohen perdeu seus 2 filhos, Vayidom Aharon, ele calou, ele ficou quieto. Será de Deus, tem coisas ilógicas que a gente não entende. Não tudo que Deus faz podemos entender. E aliás, eu não gostaria de acreditar num Deus que entende tudo que Ele faz. Isto não é minha definição de Deus. Deus, por definição, é algo superior. Deus é, na verdade, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Este Deus que nós acreditamos, não somos capazes de apreender e compreender tudo o que Ele faz. Impossível. A dor e o sofrimento não é um assunto filosófico. Mesmo explicando, não tira a dor. Não é algo que se mexe com o racional. A dor e o sofrimento é algo emocional. Nos deixa desamparados para alguns. Alguns talvez se sentem abandonados. Outros sentem a presença de Deus. É algo que nós temos que mexer, ver o que os nossos sábios falam a respeito, sim, mas não é algo que a gente vai se aprofundar demais, porque todo o objetivo de uma noite deste é transformar a dor em ações e as lágrimas em mitzvot, em boas decisões. Nossos sábios nos dizem, para começar, que sofrimento é um mistério. Yesh mita belo chet veyesh isurim belo avon. A Guimarães diz, existe morte obviamente sem pecado, e existe sofrimento não como castigo. Sofrimento é algo bem diferente. Nos nossos livros encontramos 3 níveis para explicar um pouquinho o sofrimento.
Sofrimento é algo que alivia, que purifica, que limpa. Se chama Yisurim Memarkim, como se fosse uma capará. Isto purifica, consta nos livros. Segundo nível já, como o Baal Shem Tov diz, Hara Kiselatov. O sofrimento é, na verdade, um túnel para chegar a algo maior e bom. Como uma yerida letzorech aliyah. Você desce para subir num nível melhor. Significa que no final do túnel tem luz. Pode demorar para entender, pode não demorar para entender, dependendo. Yosef Atzadik, por exemplo, José, filho de Jacob, toda a vida dele sofreu porque o pai dele enterrou a mãe na beira do caminho, não numa sepultura digna em Hebron. Estava com mágoa, estava com dor, estava com ressentimento do seu pai. Demorou décadas até ele entender. Finalmente, no leito da morte, o pai dele, Jacob, explicou: foi uma ordem divina que Raquel ficasse na beira do caminho. Demorou anos. E de vez em quando demora minutos. Anos atrás, um homem pegou um avião, queria pegar o avião. Aquele famoso avião que se lembra de Chicago para Los Angeles. O avião explodiu no meio do caminho. Um homem chegou no aeroporto de Chicago 3 minutos atrasado. 3 minutos atrasado. Não queriam deixá-lo. Ele pediu, ele implorou, stand-by, nada. Ele xingou, ele gritou, ele fez um escândalo. Todas as aeromoças, todas as mulheres lá, pior escândalo, falando: estou perdendo dinheiro e negócios e tudo. Não deixaram. Ele pegou o carro, voltou para casa. A caminho de voltar ao carro, 17 minutos depois, o avião explodiu. 17 minutos depois, no rádio, ele escuta o avião caiu. Ele volta para o aeroporto, beija a aeromoça, agradece, todo mundo não sabe o que fazer. Como posso agradecer o milagre? 17 minutos. A gente não sabe. De vez em quando demora para ver esta luz. Pode demorar uma vida, pode demorar anos, e de vez em quando é rápido. E existe um nível ainda acima deste. Este nível é dado para os tzadikim, os justos. Estes não enxergam o sofrimento. Eles estão sofrendo a bondade. Eles não enxergam a maldade. Eles não enxergam a dor. Eles estão só vendo aqui algo bom. Isto se chama uma bondade que vem um pouco embrulhada. É como se você tem, na verdade, um remédio bom e doce, mas ele tem um embrulho bem amargo. Eles estão vendo já imediatamente o xarope doce. Alma de Cássia se chama isto nos livros profundos. Assim como o mar cobre as coisas que tem lá dentro. Você não enxerga, mas tem muita coisa boa. Tem coisas boas que você não enxerga. Os tzadikim, certas pessoas elevadas que tem nesta sala, eles já estão vendo a mão da bondade de Deus. Já que teve a dor leitivo, ele faz sua bondade. A famosa história com o rei Sushi da Lipo. Um homem chegou para o Magid de Mesrich e falou que ele aprendeu a Guimará em brachot simples, que Shem Shem mevarech ala tová, kach mevarech ala ra. Como a pessoa tem que abençoar quando algo bom acontece e também quando algo adverso acontece. Ele perguntou para seu mestre: mas pode abençoar para algo adverso? Algo ruim, algo sofrido? Como se dá uma bênção para isto? O Magid de Mesrich falou: sabe o que? Esta pergunta se vai perguntar para o meu aluno. Ele mora na cidade de Anibor, vai lá. Ele foi lá. Ele tinha certeza. Rabino deve morar no bairro bom, apartamento bom. No bairro bom não conhece. Finalmente indicaram onde é que mora Rebzushi. Rebzushi mora perto da favela. E quando ele chegou lá, ele começou a ver os filhos de Rebzushi. Pobres, roupas rasgadas, pobreza, problemas. Quando ele chegou lá, ele falou: o mestre
O Magui de Messias me mandou, o Sushi imediatamente se preparou, mandou para mim, e para explicar para mim, ele falou assim, o que ele disse? Aquela pergunta, como se faz uma brachá para algo adverso, algo problemático, algo doloroso, algo que magoa? Jesus respondeu para ele, eu não posso te responder, eu nunca passei por problemas, não sei o que é. Quando o aluno entendeu isso, eu vi isso, ele falou, já entendi a resposta. Tem gente que não enxerga. O Nachmanides, dizem, século III, Rabbi Moshe ben Nachman, a nossa tradição nos diz que ele tinha um aluno muito bom, muito forte, que infelizmente ficou doente e faleceu jovem. Antes de falecer, Nachmanides chamou este aluno, foi visitá-lo e falou para ele, já estava quase no final, escuta bem, estamos passando por vários problemas. Nachmanides foi perseguido, quem conhece a Espanha naquela época, a disputa de Barcelona, 1267, depois de fugir, ir para Israel, etc. Por favor, quando você chegar lá em cima, eu vou colocar na tua mão um nome cabalístico, um nome divino, a tua alma vai ir imediatamente no lugar elevado. Chegando lá, eu te peço um favor, pergunta por que nós, os irmãos aqui na Espanha, estamos com tanto sofrimento, tantas coisas adversas e ruins, por que temos que passar por isso? O aluno prometeu, e ele pediu para ele, venha imediatamente no sonho e me conta a resposta, por favor. Faleceu o aluno, antes de falecer, antes do enterro, o Rabbi Moshe ben Nachmanides colocou na mão dele um pergaminho, espera uma semana, 2, 3, o aluno não volta para o sonho do mestre. Passou um tempo, finalmente o mestre estava muito ansioso e pedia, por favor, aparece-me, dá esta resposta tão aguardada. Finalmente, após meses, aparece o aluno no sonho. O Ramban imediatamente, por que se demorou tanto? Disse o aluno, realmente com este nome na mão, a minha alma subiu, mas nas alturas, na maior proximidade do Criador. Cheguei lá nos níveis mais elevados possíveis. E a resposta, mas quando olhei de lá para cá, eu não vi problema nenhum, eu não vi dor, eu não vi sofrimento, eu não vi adversidades. Então não tinha mais a pergunta. Por isso que não tenho nada para te falar, porque olhando de cima para baixo, não se vê nada disto que você descreveu. Isto é dado para aqueles que estão num nível mais elevado. Isto é mais profundo. Quando o Midrash nos diz, na sexta-feira, V'hinei tov me'od, e o Midrash diz, Tov é o Malach HaChaim, e me'od é o Malach HaMavet, o anjo da morte pode ser chamado bom. Isto é realmente para aqueles que só enxergam a bondade divina, mesmo nos momentos mais adversos. O mais importante para nós, não importa que nível estamos, é importante saber que tem um plano divino. Nada acontece por acaso. Tudo Deus sabe e tudo tem divina providência. Existe um plano aqui que nós não podemos entender, sim, mas tem um plano. E infelizmente, a gente só enxerga uma parte da imagem. Mas se você sabe que tem um propósito maior, então dá para tolerar a dor. É como uma mãe que vai dar a luz. Ela sabe que vai doer, mas vale a pena. Se a gente sabe que há um propósito maior atrás de tudo isto, a gente, não estou falando que podemos ser fácil, mas há como tolerar esta dor. E principalmente se lembrar que nós, seres humanos finitos, não podemos alcançar o infinito. Não há possibilidade. E temos perguntas, e como foi falado antes, todas essas perguntas, esta reunião hoje é a maior prova de fé. Alguém que é ateu, alguém que é agnóstico, é mais uma coincidência, mais um acidente de natureza. Nós sabemos que não tem acidentes. Então está me incomodando porque Deus permite isso. E talvez não vou ter resposta. E muita gente não tem resposta.
E todos nós temos perguntas. Eu também tenho perguntas. Meu pai passou por campos de concentração. Casou com minha mãe. Quando eu tinha 3 anos e meio, faleceu num acidente de carro. Graças a Deus, meu pai casou, me educaram, graças a Deus. Mas eu tenho também. Passou por Auschwitz e Bergen-Belsen. Maior sofrimento possível. Saiu de lá com 19 anos, magrinho com poucos quilos. Para falecer no tempo. Temos perguntas. Não deixe de falar bastante disso na caixa. A gente não morre de uma pergunta. Nossa fé continua. Ao contrário, pelo fato de não entender, Deus é maior ainda. A gente não tem. Um dia vamos entender. Um dia Deus vai revelar os mistérios. Até lá, estamos vendo apenas uma parte da imagem. Imagina que você está pegando agora um índio da Amazonas e traz ele aqui em São Paulo e leva ele para o centro cirúrgico do Hospital Albert Einstein. Ele entra no meio de uma cirurgia. Ele está vendo esse índio, dezenas de pessoas, todas com alguma coisa verde no redor, fechados, mascarados. Um está cortando, o outro está empurrando, o outro está selando, o outro está costurando. O que estão fazendo com este homem? E o homem está gritando na mesa. Este índio tem certeza que aqui tem um gangue de bandidos que estão querendo atentar à saúde e à vida deste indivíduo. Este índio não imaginou que quem está lá está pagando caro para fazer isso. Ele está implorando porque o pé dele está infectado para tirar a infecção. Ele está pagando e implorando, por favor, faça isso. Mas ele está vendo a parte da imagem. Como você vê um tablô bonito, mas somente uma parte. Claro que a gente não pode entender, é impossível. Dizem que uma vez um turista passou em Tzfat. Tzfat, todos vocês conhecem, aquelas ruas pequenas, bem estreitas. Ele passa numa delas, e numa dessas janelas ele escuta um berro de uma criança, mas um grito, uma criança, parece que alguém está estrangulando um neném, mas gritos e berros e berros. Ele se assustou, ele não hesitou, tinha lá uma pedra, ele pulou um pouco para ver o que está acontecendo. Ele olha na janela, uma mãe está dando a papa lá o neném com uma colher, e a colher está incomodando um pouco o neném. Então a criança chora porque um adulto entende que a mãe está fazendo a maior coisa bonita para o filho, está dando, alimentando ele. O neném chora, ele vai crescer, ele vai entender que é um bem. Nós somos esta criança em relação às coisas que Deus faz. E aliás, falando de turista, deixa eu lembrar aquele judeu brasileiro que estava na Itália. Vocês sabem todos que tem judeus quando estão em São Paulo, não vão na sinagoga, mas quando estão visitando, tem que ver todas as sinagogas antigas. Interessante, tem judeus assim. Quando estão no país, não vão na sinagoga, só o Rosh Hashanah Yom Kippur. Quando estão em qualquer país lá antigo, tem sinagoga bonita, vão visitar. Então nós temos este judeu de São Paulo, que está em Florença. Florença, uma sinagoga grande, bonita. Ele resolveu o Shabbat visitar a sinagoga. Ele participa do serviço. Ele viu que o Gabai, o rabino, está chamando na Torá aleatoriamente. Chama um judeu daqui, depois um aqui, depois um aqui, depois um aqui. Este homem, depois da reza, chegou para o rabino, o Gabai, o responsável, ele falou: escuta, desculpa, não quero me meter, mas na nossa sinagoga tem uma ordem. Primeiro Shabbat, esta fileira. Segundo Shabbat, esta fileira. Todo mundo tem a chance de subir na Torá. Primeira fileira Shabbat, segunda Shabbat, terceira. Assim, todo mundo durante o ano sobe na Torá. O Gabai era inteligente e viu que explicaram uma face nova. Ele falou: o senhor, desculpa, quando chegou? Ele falou: sexta-feira. E quando o senhor vai embora? Ele falou: domingo. Ah, o senhor chegou para um final de semana e já quer entender todas as ordens como funciona. Na sua sinagoga é assim, e na nossa sinagoga é um, e depois dois, e depois três, é outro tipo de fileira. Nós estamos aqui para um final de semana. O mundo tem 5.776 anos.
a gente já quer entender toda a contabilidade de vida, como funciona. Quem tem esta pretensão? Como pode? Quem tem esta pretensão? Então, meus amigos, só resta ainda uma pergunta a resolver antes da gente ir um passo para frente. Se realmente o falecimento, uma alma chega e sobe, e é elevada, próxima a Deus, e passa por tudo o que nós falamos, e finalmente ela sai do involucro do corpo, que o corpo limita. A gente sabe isso, o corpo limita, a alma tem energia divina, energia infinita. Então, após a morte tem mais energia ainda. Então por que tem um luto? Se é tão positivo como falava, tem tanta doçura atrás dos feitos de Deus, por que tem um luto? A resposta é simples. A Torá reconhece a nossa dor. A Torá reconhece os nossos sentimentos. A Torá reconhece que há uma falta de comunicação física. E por isso que existe o luto. Não pela alma, que está pura, que está grande, que está elevada, que está fantástica. Pela falta de comunicação, agora que não existe mais momentaneamente esta falta de comunicação física, esta dor a Torá reconhece. Por isso colocou 3 dias de choro, 7 de luto, 30 de cabelo, 11 de cadiz, 12 e assim. Falamos que não tem muita explicação, mas consequências tem sim. E para isso estamos aqui. Neste momento, com uma tragédia deste tamanho, assolou realmente o Yishuv de São Paulo. A pergunta não é por quê. A pergunta é o que posso fazer. Not why, what. Não lama, ma efshalas. O que posso fazer neste momento? Esta é a pergunta correta. A pergunta do porquê explicará se Deus quiser num outro momento, quando Deus vai resolver de desvendar esses mistérios. Agora a pergunta é o que posso fazer? Primeira coisa, vamos dar alguns conceitos que a gente tem que se imbuir de lições importantes. A Neshama não tem doença no mundo que pode atingi-la. Pura e azul como o céu. Neshama shnatabit horai. Atabrata, atagesarta. Isto é um pedaço de divindade. Não tem guerra, não tem bullets, não tem campo de concentração, não tem atentado, não tem nada que pode mexer com a Neshama. A Neshama está pura, ela está fantástica. E a relação da família com a Neshama continua, ninguém pode mexer nisso. O relacionamento de mãe e pai, filhos, de filhos com mãe, de marido com esposa, são coisas intrínsecas, são relacionamentos de alma. Isso não é, na verdade, 2 metades de corpo, é alma. Então não tem doença nenhuma que ele mexe nisso. Isso está intacto. A alma onde que está enxerga, vê, escuta, tem prazer em certas coisas. Vocês, os pais, tiveram o mérito de cuidar de um diamante como este. Deus lhe otorgou durante 28 anos uma gema, uma joia, e vocês cuidaram e lapidaram e educaram e permitiram que ela conceba e ter sua família. Isso é um diamante. E um diamante desse nada pode escurecer. Como a Gemara diz, Margalit bechol makom shei Margalit shma. Uma pérola, uma joia, onde que está, continua com este brilho. A segunda coisa, é bom saber que o judaísmo não tem idade pelo passaporte. É um grande erro. Nós escutamos do nosso mestre Rebbe várias vezes que uma pessoa pode ter uma barba branca e ele é uma criança em judaísmo. Sabe pouco, experienciou pouco, conhece pouco e assim diante. Não é o passaporte que determina a idade judaica, são os feitos e os dados. O que se fez, como preencheu o dia. Por isso no judaísmo a gente fala uma coisa interessante. Quando você quer desejar a alguém vida longa, você fala le orech yamim v'shanim tovot. Você tem dias compridos.
Eu pergunto para você, dá para poder ter um dia mais comprido que 24 horas? Que isso? Você fala muitos anos, dá para entender. O dia pode ser mais comprido? Para Abraão, Zaqueu, Baba e Amim. O que significa isso? A resposta aos dias pode ser vazios e pode ser cheios. Pode ser repletos e pode ser sem nada. A maior bênção é alguém que tem, na verdade, a atzlachá no tempo. Em pouco tempo faz muito. É isso que aconteceu no nosso caso. A Raia, em pouco tempo, atingiu tanta pessoa que nem nós estamos sabendo ainda onde que esta bola de neve chega. Estamos começando a descobrir. Não é só o Facebook e o WhatsApp, um chega para o outro e assim diante. Aqui está tendo alguém com uma energia extraordinária que em pouco tempo fez muito. Como a Guimarães diz sobre Rabun, que em 30 anos ele fez outro que precisa de 70 anos. A segunda coisa que temos que saber, que lá no Gan Eden tem uma coisa maravilhosa, que é a proximidade do Criador. Lá não tem segredos, lá é o mundo da verdade. Lá se reconciliam do cor a rua. Mas tem uma coisa que está faltando lá. E a Raia está com saudades. Se chama Mitzvot U'Maasim Tovim, boas ações. No Gan Eden não tem velas de Shabbat para acender, não tem mikve, não tem doentes para visitar, não tem viúvas para amparar. No Gan Eden não tem velhinhas para você ajudar a atravessar a rua, não tem pessoa para dar um pão, não tem. No Gan Eden energia divina, são Neshamot de Root. Então como faz? Através das boas ações dos parentes, amigos, Mekuravim, discípulos, alunos, beneficiam a alma da Raia. Boas ações não tem, tem outras coisas boas, inspiração, força, energia que vai dar para a família. Mitzvot Maasim Tovim depende da gente. E meus amigos, mais uma coisa, antes de chegar na parte prática. É muito importante, neste momento, manter a fé. A gente viu aqui na nossa frente o que é que pode fazer a fé, a emuná e o bitachon. Fé significa a gente acredita em Deus. Entendendo ou não, ele dirige as operações. Bitachon significa confiança em Deus. Eu acredito que tudo que Deus faz é para o bem. Não entendo, deve ter um desígnio divino que vou entender um dia. Quando você tem esta bússola na mão, você não se perde nunca. Quem é um homem de fé pode passar os momentos mais difíceis e manter a serenidade. Dizem os nossos sábios, isso é como uma tempestade que tem no mar. Quando o vento, o furacão açoita o mar, tem ondas de 10, 15, 20 metros. Os surfistas podem falar isso melhor. Porém, a natureza nos diz que a 2, 3 metros abaixo do nível da água está calmo e tranquilo. Eu conheço uma moça aqui em São Paulo, já casada, tem filhos. Conheço ela pessoalmente. Que estava na hora do tsunami em Tailândia. Ela estava lá em Phuket, ou outro lugar, não me lembro bem. E quando estava acontecendo o tsunami, ela estava fazendo pesca submarina embaixo. Estou feliz que alguns conhecem aqui também. Quando ela voltou lá em cima, já tinha acabado tudo. Lá embaixo não sentiu nada. O homem de fé é exatamente isso. Vamos manter nossa fé. A serenidade, a força interna nos permite passar qualquer momento. Porque a gente sabe que vai ser bom. E é bom, e vai ser bom, e vamos entender melhor. E vai sair disto alguma coisa forte e boa, se Deus quer, para todos e principalmente para a família. Então, na prática, agora eu gostaria de enumerar 5 pontos práticos que cada um poderia ter material para refletir. 1. É muito importante que cada um que estava próximo da Raia e que era querido para ela, que ele saiba apreciar esta elevação da Raia, da alma da Raia que está acontecendo. É importante saber que ela está bem, ela está num lugar elevado, próximo aos grandes tzadikim do Gan Eden.
Por isso não podemos se entristecer demais e se irritar demais. Isto não seria querido por ela. 2. Vamos dar continuidade à obra dela. Vamos permitir a alma dela se levar mais ainda, mechail el chail, de vigor em vigor, através das nossas boas ações práticas. Coisas simples, mas práticas. Sabe aquele marido que toma a decisão: a partir de agora vou amar minha mulher mais. Uma palavra linda, bonito, mas é muito abstrato. Compra uma florzinha para Shabbat, com certeza ela vai apreciar mais. Atos práticos: uma velhinha de Shabbat, uma kashrut melhor. Talvez ainda não tem carne kasher em casa, começa com isto. Uma mezuzá, coisas práticas, não teóricas. 3. Vamos manter o nosso otimismo. O povo judeu vive com otimismo. Acreditamos que dias melhores virão. Senão a gente não estava aqui. Pelo que o nosso povo já passou, meus amigos, a gente não deveria estar aqui. Mas qual é a nossa força? Que a gente olha para frente, sempre para frente. Não se concentra no passado. Conhecemos nosso passado, mas não se frustramos pelo passado. Qual é a primeira letra da Torá? A letra Bet. Bet significa 3 lados fechados e um para frente. Um judeu vai para frente, progrede, é otimista, vai ser bom. Nós temos a teologia da esperança. O que fui, acreditamos, melhor, virão. Somos positivos. Aliás, uma professora de faculdade dos Estados Unidos fez uma tese, passou mestrado, a PhD, não sei o quê. A tese dela foi procurar quais são os tópicos que os judeus nos Estados Unidos falam mais. Uma coisa interessante. E chegou à conclusão, escreveu um livro. Pode chegar ao que eu estou falando. Os 2 assuntos que os judeus americanos falam mais, seja entre si, em festas, na televisão, em artigos, em jornais, etc. 2. Holocausto e humor judaico. Holocausto e humor judaico. Olha aí. Esta é a nossa força. Esta é a nossa força. A gente não perde a fé mesmo nos piores momentos. Somos firmes e fortes, otimistas e olhando para frente. 4. A gente todos pode imaginar quanto que dói para uma criança não poder abraçar sua mãe. Quanto sofrimento para uma mãe não estar presente daquela que concebeu e cuidou. Quanta mágoa e quanta dor não poder prender a mão da mãe para uma criança pequena. Aliás, hoje eu vi como a avó cuida. Deus dá força e saúde para os avós aqui presentes. Bnei banim harem que banim, filhos e netos são como filhos. Deus vai lhe dar uma força adicional. Deus vai lhe rejuvenescer. Mas a dor é lá. O órfão está lá. Ele não pode estar junto com sua mãe. Agora, para um minuto e pensa bem. Deus é chamado o nosso Pai. Daqui 1 mês e meio, 2, falamos em Rosh Hashanah, Avinu Malkeinu. Deus é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. Assim consta na Torá, Banim Atem Hashem Elokechem. Vocês são filhos. Deus chama o povo de Israel, Benim Bechori Israel. Meu filho primogênito. Imagina a dor de Deus de estar separado de um dos seus filhos. Imagina a dor lá em cima, quando um judeu está alienado, está longe, está afastado, talvez assimilado. Quanto dói para o Pai Celestial? Quando os nossos sábios dizem que um judeu está muito afastado do seu judaísmo, sabe qual é a expressão que eles usam? Oi lahem labanim shegalu mishulchan aviem.
Coitados, dói de ver como os filhos não estão na mesa do pai. É a pior coisa. Um pai tem uma mesa e o filho não vem. Vamos corrigir isto. Vamos cada um de nós talvez tomar a decisão de estar na mesa de Shabbat sexta-noite. Não ter outros compromissos. Após as velhinhas em cima da toalha branca com a halá. Por que não? Este momento familiar. Dar o valor quando podemos dar o valor, não depois. Vamos tomar essa decisão junto com os filhos que estão na mesa do pai. Vamos trazer um judeu que está longe e que dói para Deus. Deus também dói. Acredita-me que Deus está doendo-no. Agora está sentindo nossa dor. Para Deus falamos, pode ser que o sofrimento nos transforma em pessoas mais humildes, mais sensíveis, eleva a nossa alma, mas por favor, se deve ter outros métodos, com certeza se ter outros meios, usa outros meios, por favor, Deus. E para a família falamos, após o Din vem a família, as grandes identidades de Deus estão chegando sob forma de alegria, júbilo, boas notícias. Daloi galus, em russo, daloi significa basta, basta de galus, basta do sofrimento, que o mal de saroteno dai, que a gente possa ter somente alegrias e boas notícias, hoje e sempre. Amém. Temos palavras emocionantes e profundas do Rabino Davi. Queria só passar para vocês um número de WhatsApp, que é o número do Rabino Abraham, para quem quiser receber a gravação de hoje e receber a partir de hoje também as suas aulas semanais. 11 9 94738 9916. Vou repetir: 94738 9916. Agradeço novamente a presença de todos e possamos nos encontrar em momentos melhores. Boa noite.